Gente, pasmem. Essa foi uma ideia que eu tive agora mesmo. Bom, eu estou gravando isso de um tablet, ele está deitado, pasme, em cima de 2 papéis higiênicos, para mim conseguir colocar ele nesse ângulo maravilhoso. Então, depois do almoço eu sempre tiro uns minutinhos, eu deito. Raramente eu cochilo, raramente eu durmo, mas eu sempre deito para descansar a minha mente, né? Colocar os parafusos nos lugares. E eu acordei com uma ideia tão forte, com esse insight tão forte, que eu não queria deixar passar essa oportunidade. E então, vamos lá, puxa a cadeira. Eu quero contar para vocês a primeira vez que eu tive a certeza de que eu entrei em contato com a primeira vez, ou seja, que eu entrei em contato com arquétipos. Como foi que eu cheguei a essa conclusão de que eu estava vivenciando um determinado arquétipo em cada fase da minha vida? E eu vou logo lhe avisando, esse é o primeiro de alguns vídeos até onde eu alcanço essa ideia, essa visão de que eu vivenciei determinado arquétipo. E esse arquétipo que eu vou contar hoje, eu não vou dizer quem é, mas você que vai assistir, se tiver alguma ideia, vai comentar aqui embaixo para mim e vai dizer qual é esse arquétipo. E se você não souber, não se preocupe. Em algum momento, essa é a parte 1, você vai descobrir comigo qual é esse arquétipo. E não se preocupe, no final vou dizer qual é. Então, vamos começar. Bem, meu nome é Marinalva, para você que não me conhece. Nós vamos falar nesse canal sobre arquétipo, autoconhecimento, psicologia, psicanálise. Vamos adentrar nesse mundo simbólico. Por isso que o título, o nome desse canal é Arquétipos. Mas vou trazer para você, primeiramente, a minha história com eles. Quando eu nem tinha noção, quando eu passei a conhecê-los, eu entendi que eu estava vivenciando arquétipos. Então, minha primeira vivência consciente hoje, que eu sei que eu vivi de arquétipos, eu nasci no interior do interior do interior, para você ter uma noção. Lá não tinha banheiro. Não sei se você conhece o Hélio Couto, mas Hélio Couto traz um vídeo onde ele conta uma história de uma pessoa que nasceu no interior, porque, lembre-se, Hélio Couto fala um pouco de tudo, e nesse momento ele estava falando sobre karma. E o que é que se entende sobre karma? Que nós estamos aqui para pagar algumas dívidas, né? Assista os vídeos de Hélio Couto que você vai entender. Mas então, eu nasci no interior do interior e lá não tínhamos banheiro. Então, nós fazíamos as necessidades fisiológicas no mato. Enfim, gente, quando eu fui conhecer um banheiro, era um buraco onde a gente fazia as necessidades e jogava água. Não sei para onde ele ia, mas ele ia para um outro buraco. Era uma vala que ia para outro buraco. E aí, ouvindo essa história de Hélio Couto, eu já me encaixei aí, né? Já me encaixei nesse negócio. Eu disse, caraca, essa pessoa sou eu, porque um dia eu vivi assim. E hoje eu tenho um banheiro maravilhoso. Gente, é sério. Quando você começa a estudar, a entrar nesse mundo de autoconhecimento, você vai encaixando
cada coisa que você conhece vai trazendo para a sua vida e você vai se dar conta de que você está vivenciando isso, entende? Foi isso que eu tenho feito na minha vida. Eu acho que desde 2014, 2015, foi quando eu abri esse canal, mas eu simplesmente esqueci. Mas enfim. Então, eu vivia neste lugar e por algum motivo dentro de mim, eu não me encaixava ali. Eu não achava que aquilo dali seria a minha vida. Ou seja, eu nunca aceitei morar naquele lugar. Eu sempre achei que eu devesse ir embora dali, que tinha alguma coisa errada, que aquilo dali não era o meu mundo, entende? Então, desde que eu me entendi assim, que eu não gostaria mais de viver ali, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, que eu comecei numa busca, um tentar escapar incessantemente daquela situação, daquele local. E aí eu passei por várias etapas na minha vida tentando escapar daquilo dali. Dentro de mim aquilo não colava, não era para mim. Então, ali começou uma saga na minha vida. Porque eu com 12, 13 anos, eu acho que era mais ou menos essa idade, eu comecei um processo de me interessar pela parte, assim, amorosa muito cedo. Eu tinha uma intenção de encontrar alguém que me ajudasse a sair daquele local, que fosse apaixonar por mim, que eu fosse me apaixonar por ela. Eu assistia muita novela e fantasiava demais. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de pensar, essa pessoa pode me tirar daqui, então me aproximava das pessoas. E acontecia muitas festas na cidade que eu morava, no município, eu não sei explicar. Hoje é uma cidade, mas já foi tão pobre, que eu acho que era um vilarejo. Enfim, eu não tinha muito conhecimento, assim, por isso que muitas coisas ficaram bem dispersas para mim. Pouquíssimo tempo eu tenho lembranças assim, eu venho relembrando, porque por muitos motivos de sofrimento, a nossa mente, às vezes, ela entra num esquecimento que muitas vezes é temporário, mas à medida que você vai vivenciando várias coisas, outros acontecimentos, aquilo vai vindo e você vai trabalhando aquilo, né? Essa é uma parte bem profunda de psicologia, de psicanálise. Então, eu lembro, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é esse fato, especificamente. Eu ouvindo Hélio Couto falar sobre arquétipos, e eu me encontrei nesse personagem na primeira fala dele. Eu me vi, isso aconteceu comigo, mas eu me vi quando ele estava contando, nessa minha busca incessante de querer escapar daquele local que eu achava, eu sentia que não era para mim. Aí tinha muita festa na cidade que eu morava, né? Festas assim, São João, aí tem aquelas festas de interior. Então, no dia 7 de setembro de algum ano, que eu não vou lembrar agora qual foi, vieram uma banda, chamar banda, né, de um pessoal que cantava, veio para cantar no 7 de setembro, lá do interior. E esse pessoal era da Bahia. Gente, eu olhei para aquilo tudo e eu vi aquele pessoal em cima de um caminhão, tirando todos aqueles instrumentos para botar num palco, e botava aqueles tapetes, aquela coisa toda, e eu achei aquilo incrível, me encantei. Eu tô olhando assim porque, na verdade, o tablet está deitado e eu não tô sabendo focar a câmera, mas depois eu vou descobrir e vou ver como é isso. Mas, enfim, aquele pessoal tirando aquele palco, aquela coisa, montando aquilo tudo, e eu maravilhada com aquilo, né? Então,
Isso rolou a noite inteira, esse pessoal cantando em cima daquele palco, aqueles tapetes maravilhosos. E eu, de alguma forma, eu me encantei com aquilo tudo. E eu disse, pronto, essa é uma oportunidade maravilhosa. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu olhei para aquele caminhão e a ideia veio assim, ó. Caraca, eu já sei o que é que eu vou fazer para sair daqui, eu vou sair daqui. Beleza. Gente, eu não dormi naquela noite, ninguém dormiu praticamente, porque a festa terminava de manhã, vamos dizer, de 4 e pouca às 5 horas da manhã. E o que foi que eu fiz? Eu peguei algumas roupas, coloquei numa sacola e eu simplesmente subi naquele caminhão. Eles já tinham colocado todos os instrumentos ali e aqueles tapetes, aquelas coisas todas. Eu subi nesse caminhão e eu me enrolei num tapete e fiquei lá bem quietinha, esperando a hora desse povo ir embora. Esperando a hora deles virem para o caminhão, que eles foram tomar café, dormir em algum lugar, mas eu fiquei lá. Eu simplesmente dormi ali, eu dormi, porque eu não era acostumada a passar a noite acordada, essa coisa toda, eu dormi. Quando eu vim a acordar, eu ouvi esse povo conversando, que ia passar não sei aonde, que ia fazer não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei bem quietinha, dentro daquele tapete. Pasmem. Eu não sabia que algumas das pessoas, que eram muitas, era uma banda, iam para cima do caminhão e simplesmente, que nos caminhões tem um negócio assim de interior, que eles sentam nas laterais. Os caras colocaram, acho que os pés em cima do tapete que estava enrolado. E era eu que estava lá. Aquilo começou a pesar e o negócio não saía do lugar. Começou a pesar e eles não saíam do lugar. E eu fui ficando sufocada ali. E eu me mexi. E a criatura, alguém me viu o tapete se mexendo. Gente, que vergonha. Foi um vexame. Desenrolaram aquele tapete e lá estava eu. O que é que essa criatura está fazendo aqui? Foram eles. O que é que ela está fazendo aqui? Quem é ela? O que está fazendo aqui? Enfim, eu disse que precisava sair dali e que eles precisavam me levar junto, nem que me deixasse uma cidade próxima, para que eu fosse sozinha para algum lugar. Eu ficaria sozinha em qualquer lugar, contando que eu saísse dali. Não, nós não podemos levar você. Você é de menor e nós não podemos sair daqui com você. Desça do caminhão agora. E eu, por favor, implorei. Desça do caminhão. E aí, quando eu levantei do chão do caminhão, do piso, tinha um monte de gente já ouvindo essa conversa e o povo curioso do interior, que chegam, se vê uma pessoa falando alto, e principalmente pessoas de fora, né, chegam para ver. E eu desci com o meu saco daquele caminhão. Gente, isso foi uma aberração, né? Uma coisa extraordinária. Eu não entendi naquele momento o que estava acontecendo ali, mas quando o professor Hélio começou a falar sobre os arquétipos, eu me encaixei exatamente na pessoa que ele contou. Um dos arquétipos, uma arquétipa que ele estava falando. E, gente, pasme, na hora que eu me dei conta disso, eu fiquei passada e comecei a tentar relembrar a minha vida, o que mais eu vivenciei. E, enfim, essa é a cena do próximo capítulo que eu vou destrinchar para vocês. Vou continuar contando para vocês parte da minha saga até eu chegar aqui onde eu moro hoje. E um momento desse,
você vai se dar conta exatamente qual é o arquétipo que eu vivenciei nessa etapa da minha vida. O mais forte, porque arquétipos, eles são consciências dentro de cada um de nós. E nós vivemos em cada etapa da vida vários arquétipos ao mesmo tempo para cada momento que você está vivenciando. Mas o meu caso foi impressionante. Eu percebi que eu fui vivenciando esse arquétipo até chegar onde eu estou, na cidade onde eu estou hoje. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade. Puxa sempre a cadeira e senta aí, porque temos muita coisa para conversar. E se você não me segue, comece a seguir a partir de hoje, porque você vai também se identificar nessa história toda, porque uma coisa que eu aprendi em análise, eu sou psicanalista, é que todos nós estamos vivenciando todos os arquétipos e todos nós, em algum pedacinho da minha história, é a sua história. E nós somos esse corpo que vivencia tudo isso, interligado. Não tem como separar. Em algum momento da minha vida, eu vivenciei o que você está vivenciando hoje. E assim, continuamente, nós somos esse corpo único, porque somos uma única consciência, experienciando isso tudo. E aí nós vamos nos descobrindo daqui, no decorrer dessa história que vai se desenrolar aqui, tá bom? Fica comigo. Vem pro próximo vídeo que a gente vai se descobrir por aqui, ok? Beijo para vocês, meus amores, e até a próxima.